A Guerra dos Canudos foi uma guerra devastadora que ocorreu no sertão entre 1896 e 1897. A miséria era algo extremamente presente no povo do sertão, principalmente pelo alto número de impostos e baixo auxílio do governo. E isso deixou o povo do sertão bastante irritado com a situação que os encontravam. Antônio Conselheiro era um fanático pela religião cristã, que chegou ao sertão com promessas de juntar e ajudar o povo que sofria há tanto tempo nas mãos da nova república. Antônio prometia juntar os cidadãos para criar uma comunidade à parte da nova república, e assim se tornou uma comunidade praticamente sem leis e sem nenhum imposto. Canudos estava tentando ter uma relação com cidades próximas, principalmente com cidades próximas a Juazeiro. Porém, Juazeiro começou a desconfiar de um possível ataque e então informou a nova república do possível ataque. Então, o governo mandou forças armadas para Juazeiro para se defender desse tal possível ataque. E assim deu-se início à Guerra de Canudos. Canudos estava tentando ter uma relação com cidades próximas, principalmente com cidades próximas a Juazeiro. Porém, Juazeiro começou a desconfiar de um possível ataque e então informou a nova república do possível ataque. Então, o governo mandou forças armadas para Juazeiro para se defender desse tal possível ataque. E assim deu-se início à Guerra de Canudos. Expedições militares começaram a ser feitas em direção a Canudos. A primeira contou com 125 militares e 1.000 guerreiros de Canudos. Porém, os militares levaram a pior nessa, tiveram uma perda muito grande e bateram em retirada. E o que sobrou dos soldados de Canudos foram e se armaram com o que sobrou das armas dos militares. Na segunda expedição, foram enviados 250 militares, que também foram derrotados. Na terceira expedição, foram enviados 1.300 militares e 6 canhões, e ainda assim, os militares levaram a pior. A nova república, sem ter muitas opções, fez a última expedição militar a Canudos, que envolveu 10.000 militares, 10 peças de artilharias e um canhão de 2 toneladas chamado de A Matadeira. E foi com isso que Canudos não conseguiu mais se defender e sucumbiu ao ataque da nova república. Pouco tempo antes do último avanço a Canudos, Antônio Conselheiro estava se sentindo muito culpado pela guerra, com remorso, achando que a guerra era sua culpa. E como forma de se punir, de acordo com a religião cristã, ele decidiu jejuar por um tempo indeterminado, e foi assim que ele veio a óbito, e foi enterrado em Canudos mesmo. Quando os militares entraram em Canudos, foi decretado o fim da guerra. Com isso, todos os homens de Canudos foram degolados em praça pública. As mulheres e crianças foram levadas como riquezas extraídas da guerra e o corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado. Cortaram a sua cabeça e levaram como prêmio para a fortaleza. Hoje em dia, Canudos é apenas destroços do que foi um dia. Grande parte do que sobrou da cidade está debaixo de um rio, e a outra parte virou um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, junto com o Cristo Redentor.